E vamos para o primeiro assunto. Antes de falar de nomes que foram especulados, aliás, eu até vou. Um é atacante, um ótimo atacante, beleza, mas o staff do jogador já negou que ele vai sair lá da Europa para vir para o Vasco agora. E o outro não faz tanto sentido, né? Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Antes, vamos falar da saída, né? Do Orediano, Edmundo. O Orediano foi emprestado oficialmente, né? O Vasco oficializou o empréstimo dele para o Cincinnati, da MLS. Cara, vou te falar, Edmundo, eu acho que ele não só perde uma grande oportunidade, como hoje em dia, não sei se você concorda comigo que são vários jogadores que estão com esses problemas hoje em dia, diferente de antigamente, só uma opinião mesmo minha, mas os jogadores, você não acha que eles são muito frágeis, muito sensíveis com algumas coisas? Ai, não me adaptei. Eu vejo isso mais hoje em dia do que antigamente, cara. E é o caso do Orediano, que tem um potencial bom, não jogou um futebol no Vasco que você fala, não, esse cara não pode sair, não. A gente via que ele, talvez se jogasse, teria futuro no Vasco. Mas você não sente isso aí também, Edmundo? Mais um jogador que sai porque, ai, não me adaptei, mal tentou se adaptar e já saiu. O que você acha, Edmundo? Eu não conheço o atleta, então julgar seria injusto da minha parte, mas vou falar como ex-atleta, né? Alguns prezam pela sua carreira, outros prezam só pela quantidade de dinheiro que você vai acumular durante a carreira, outros prezam pela qualidade de vida, né? Pode ter outras opções, mas essas três nortearam aí os meus 40 anos que vivo no mundo da bola, né? Então, assim, ele não pensou na carreira dele profissional, porque ele sai de um centro gigante, uma vitrine sensacional, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, para ir para um clube inexpressivo, que é o Cincinnati, num futebol que, apesar de ter muito dinheiro, as regras lá não permitem que você ganhe muito dinheiro, porque a liga ela controla para que todos os times tenham um equilíbrio. Agora, não é definitivo também. Eu costumo falar muito essa frase. Você mora num lugar e não está satisfeito com aquele lugar. Aí as coisas pioram para você financeiramente, e aí você tem que ir para uma casa, para um apartamento pior do que o que você morava. Aí você valoriza aquela casa que você morava. Não sei se vocês entenderam muito a minha Sim, sim. analogia. É típico essa frase. Eu era feliz e não sabia. Né? Porque você reclama de onde você está, e depois o outro lugar que você vai pode ser ainda pior. Não é essa a minha torcida, porque eu confesso que não tenho um juízo de valor assim sobre o Oregiano. Acho que ele tem potencial, acho que se ele se dedicasse, se concentrasse em fazer sucesso no Vasco, ele iria conseguir, principalmente depois da saída do Marlon Gomes, Gabriel Peck, Figueiredo, né? Acho que ele conseguiria, mas, cara, que ele seja feliz, que ele arrebente lá para que o time exerça o poder de compra e o compre, ou um outro time da MLS, e se isso não acontecer, que ele volte com uma outra cabeça, porque ele é ativo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Daqui a pouco o Eri fala disso, que o Eri deve ter dado um revertério. Ó, o Rodrigo manda uma outra coisa aqui. Vai, então fala, antes de botar o Rodrigo para falar aqui, que eu achei interessante o que ele falou, que pode ser que tenha acontecido com o Orediano. O Orediano tá indo embora, tchau e bênção, né? O que não faltou foi apoio, né? Torcedores pedindo, principalmente esse ano, para que ele ficasse, para que ele jogasse, até porque as duas primeiras partidas do Vasco foi com ele no Carioca, e ele teve um destaque bacana, né? Eu achei que ele mostrou a qualidade, que ele poderia brigar por posição, principalmente depois da saída do PEC, né? Mas é aquela coisa, né, Eri? Não quer ficar também, cara? Tchau e bem, conseguiu um empréstimo aí com opção de compra, etc. Vai se esconder lá nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, apesar de ser tá crescendo, ainda não é um centro de futebol que revela jogadores, os jogadores de lá vão para a Europa. Não é o que costuma acontecer, né, Eri? Cara, assim, desde o início, praticamente, quando ele começou a falar que não queria mais ficar aqui, não no Vasco, mas no Brasil,
Eu acho que, assim, cara, ele foi honesto. Ele foi bem honesto, mas ele não foi profissional. Eu diria, a minha humilde opinião, que ele deveria tentar, de todas as maneiras, se adaptar a um país, né, a um clube gigantesco, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, que ali ele poderia, então, numa nova oportunidade, numa boa oportunidade, ser vendido muito mais valorizado do que ele foi agora. Ele poderia ter sido um jogador importante no Vasco. Infelizmente, eu, como vascaíno, só posso falar que ele passou pelo Vasco e, como tantos outros passaram, e não deixaram a sua marca. Eu acho que quando você passa por um clube grande, seja o Vasco da Gama, que é gigantesco, ou qualquer um outro clube, você, como profissional, tem que deixar sua marca positiva. Então, uma lembrança, quando você falar daqui a uns 2 anos, Orediano, eu vou falar, porra, não rolou nada. Não, Quem que é, né? Quem que é, né? Daqui a pouco vai ser assim. Não, com todo respeito, mas em relação ao Vasco, é tão nada que, com todo respeito, que eu não tenho nem vontade de falar nada. Vai com Deus, boa sorte. Outra coisa, aliás, eu estou vendo aqui, por exemplo, ó, o Rodrigo Nogueira pergunta um negócio que eu também acho que pode ser isso, Edmundo. Lógico que não vai, o jogador não vai falar que é isso, mas a camisa do Vasco é pesada, né, para qualquer um que consegue vestir. O Ed sabe disso. Você acha que ele pode ter sentido também o peso da camisa do Vasco, Edmundo? É possível que sim, mas eu acho assim, tem staff, tem família, tem que também que atrapalha. Tipo, pô, você é um craque, não pode ficar reserva nesse time que luta para não cair. Citando um exemplo. Acho que má influência também pode ter ajudado para essa decisão dele. Mas como eu estava dizendo antes, né, Gui? Ele vai fazer uma reflexão, até porque ele vai para uma liga inferior, lá ele não vai desenvolver o futebol dele, embora ele possa arrebentar lá. Não sei se ele vai ter a qualidade de vida que existe no Rio de Janeiro. Só tenho uma certeza: a segurança será um pouco maior. Né? Com certeza, os Estados Unidos, Cincinnati, deve ser mais seguro do que o Rio de Janeiro. Eu imagino que sim. Fora isso, cara, vai ser uma aventura, uma oportunidade e um momento de reflexão para que ele veja se ele fez ou errado quando ele pediu para deixar o Vasco da Gama. Mas eu tenho certeza que se ele estivesse jogando e performando, recebendo o carinho da torcida do Vasco, como acontece com o Verratti, por exemplo, como acontece com o Payet. O Léo deu uma entrevista essa semana que o clube que ele mais se identificou, de todos os clubes que ele jogou no Fluminense, no Bahia e no São Paulo. Dos clubes que ele mais se identificou até hoje é com o Vasco. O Vasco tem esse poder. O Vasco parece uma família gigante, sabe? Que abraça, que entende, que ama os seus atletas. Só que o Léo está jogando, a torcida gosta, a imprensa dá moral, ele é capitão de vez em quando. O outro não. O outro se sente desprestigiado, não está no país dele, não fala a língua. E ele veio como uma grande joia, uma grande promessa, com expectativa de jogar todos os jogos e fazer sucesso. Então, Edmundo, eu concordo com você, mas eu, ao mesmo tempo, só dependia dele, pô. Só dependia dele, assim como dependeu do Léo. O Léo Pelé, quando chegou no... Não, eu digo assim... Não depende só dele. Não, mas o Léo Pelé, quando chegou no Clube de Regatas Vasco da Gama, eu, sinceramente, cara, eu como torcedor, falei, cara, esse cara me representa. Esse cara joga para cima. Esse cara, ele é afim. Esse cara tem vestiu, né? Vestiu a camisa do Vasco. Tanto que ainda hoje, sinceramente, eu não gosto de pensar em Léo Pelé na reserva. Eu não gosto mesmo, porque, para mim, ele representa o Vasco, cara. Ele tem uma fibra, ele me parece, é muito louco isso. Olha que eu não sou iludido com um jogador que representa o Vasco, não. Mas me parece que ele é vascaíno, sabe? Pela disposição, pela vontade de jogar, pela garra que ele tem, comportamento que ele tem. Eu acho ele sempre muito participativo. E é um cara que é um defensor que ataca, que quer que o time ataque. Eu gosto muito dele. O que eu não vi... Eu estou falando em cena, não estou falando fora de cena, com os problemas particulares, de família, aquela coisa. Eu estou falando em cena, o comportamento em cena
dele em campo, é um cara que estava muito afim. Eu só vi uma partida do Orediano, que eu vi ele participativo e tal, não sei o que, foi quando ele fez um gol e foi para a torcida. Mas, por exemplo, chegou esse menino Adson, o Adson chegou, eu falei, cara, esse garoto está muito afim. Esse garoto está muito afim, porque já chegou partindo para cima. Como eu acho também que viu como é que foi? Vou deixar do Orediano? Como eu acho que o David, por exemplo, é um jogador que está participativo. Sabe, ele está participativo, ele topou jogar em qualquer posição na frente para jogar. Acho que o profissional é isso. Não é que ele seja vascaíno, que não seja. O profissional é isso, tem que estar disposto. Em campo, dentro, fora de campo, assim como no teatro. Eu, em cena, eu não posso levar meus problemas para a cena. Eu tenho que fazer a parte da melhor maneira possível. Então, o Orediano, com todo carinho, respeito, eu senti a menor falta desse menino. Eu jogava bem? Muito. Por que eu não repeti na seleção o que eu fazia nos clubes? Eu digo, já te disse várias vezes. Exatamente o que aconteceu com Por quê? o Piano. Porque eu não tinha confiança. Eu errava a primeira, errava a segunda, o técnico me tirava. E aí, todas as vezes que eu tinha oportunidade de jogar, eu jogava tenso. E aí, não acho que isso fosse culpa minha. Porque o cara, quando eu era treinado, já contei aqui a história do Vasco e Botafogo, que o Joel, eu pedi para sair, o Joel falou, não, você vai voltar e vai decidir o jogo. Quantas vezes o Lopes eu falava, professor, estou sentindo, ele falou, você com dor é melhor do que os outros. Sabe? Isso te enche de confiança. Não estou dizendo, não estou justificando. Acho que o jogador é quem se escala. Se o cara treinar pra cacete, mostrar vontade, mostrar determinação, o técnico pode não enxergar no primeiro momento, pode preferir um outro jogador. Mas daqui a pouco a oportunidade vai aparecer e quando ele teve a oportunidade, ele não aproveitou. Tudo isso eu concordo e assino embaixo com as coisas que o Hélio falou. Mas cada ser humano é de um jeito. Um se adapta mais rápido, outro demora um pouco mais a se adaptar. Eu acho que ele personalidade, né? Também. Ele também se entregou a essa situação, a situação de você não está privilegiado. Só que ele foi uma das compras mais caras que o Vasco efetuou nesses últimos anos. Ele veio do Vélez, um grande time da Argentina. Ele tinha que estar acostumado com essa pressão e com essa dificuldade que ele encontrou no Vasco. Eu acho que ele se entregou. Sabe assim? Sabe o pugilista também acho. Joga abaixo dos ombros assim, está entregue? É mais ou menos isso. Acho que é uma culpa concorrente. E, para mim, a culpa maior, nós fazia muito tempo que não falávamos o nome dele, mas a culpa maior, para mim, é do Barbieri. Por quê? Porque ainda quando o time estava em formação, ele não deu a chance que o Orediano esperava. O Ramon Dias, não. O Ramon Dias chegou para apagar o fogo, sabe? E aí não dá para fazer experiência. O Campeonato Carioca permite isso. A gente até está com um gostinho de quero mais do Orediano por causa de 2 ou 3 jogos que ele fez nesse Campeonato Carioca quando o Vasco estava fazendo pré-temporada lá no Uruguai. Então, assim, eu acho que oportunidade é tudo. Mas, no futebol, as oportunidades não são gigantescas. Elas são menores. E acho que a que ele teve, ele não aproveitou.